a gente fez a edição especial número 10, o arqueólogo Vanderlei Brito, que é nosso consultor e é presidente do Instituto Histórico da Paraíba, ele fez uma matéria muito interessante sobre os gigantes do passado, né? E ele elimina, né, basicamente esse mito, né? Vou mostrar aqui rapidinho se dá para aparecer, tá vendo? Então ele mostra, né, vários casos de... Eu vou dar um outro zoom aqui. Isso, a câmera vai pegar isso, segura um pouquinho. Gigantes na Antiguidade. Um artigo muito legal do Vanderlei Brito, que é arqueólogo, né? Escreveu sobre isso, para desvendar um pouco sobre essa mística, né, que envolve os gigantes. Porque na literatura, os gregos, né, nos poemas, falam sobre os titãs, né? Aquela guerra ali do... e uma coisa que acontecia muito no passado, Antonelli, quando eles começaram a encontrar os primeiros fósseis, né, principalmente de mamutes, de elefantes, que o crânio do mamute tem um buraco no meio, né, que é da onde sai a tromba, né? E eles acreditavam que aquilo ali eram crânios de ciclopes, gigantes do passado, né? Então, ou seja, aí você não pode culpar aquele povo, porque eles não tinham esse conhecimento, né? Exatamente. Então, quando encontrava alguma ossada desses grandes animais, o que eles imaginavam? Né? Que provavelmente era algo extraterrestre. Então, vira e mexe... Não tinha livro de história para eles falar, milhares de anos atrás existia um animal aqui que era assim... Não tinha referência nenhuma, Isso. né? Eu vou pedir pro Elcio aí colocar a imagem 3, por favor, que é uma imagem que mostra um obelisco inacabado no Egito. Eu vou falar, né, quem não está ouvindo, é um obelisco que ele estava sendo produzido no Egito, e ele quebrou no processo. Então ele parou de ser... eles pararam de dar andamento na obra. Se você observar bem um detalhe, você vê que eles usavam a pedra mais dura para desbastar ali o granito, né? A rocha. Então eles encontraram inclusive as rochas que eles usavam para desbastar. Ali no detalhe você vê. Ou seja, não tinha nada ali de trabalho de gigantes, né? Era um trabalho árduo, cansativo e que demorava às vezes anos, aqueles obeliscos do Egito, né? Então, esse tipo de evidência arqueológica, nenhum desses programas como Alienígenas do Passado e revistas sensacionalistas, elas mostram. Elas só mostram o obelisco lá em pé e falam, olha, esse obelisco aqui tem 50 toneladas, como ele foi feito, como ele foi transportado. Mas a arqueologia, ela dá todas essas respostas. Basta ir atrás da informação, pesquisar, né? E estudar, né? Vou pedir para ele colocar a imagem 5 aí, por favor, que mostra também lá no Egito um desenho mostrando várias pessoas carregando aquelas estátuas enormes, né? Então vamos pensar assim, vamos voltar ao passado. Imagina se uma civilização alienígena chegasse ali numa nave e pousasse e ajudasse os egípcios ali a transportar pedras, né? Eu acho que essa aí... transporte, Egito, acho que é anterior, número 4, então, se der para voltar aí, mas aí não seria interessante os egípcios registrarem os deuses ali transportando as pedras, né? Tá vendo ali o desenho? Agora sim. Mostra vários egípcios, né? Aí você vê, tem um desenho de na ponta do trenó jogando uma espécie de azeite ou água na areia. Eles descobriram que quando eles jogavam água na areia, ela ficava mais densa e o trenó deslizava melhor. Então, estudando, né, o que os egípcios deixaram como registro, os arqueólogos fizeram vários experimentos e viram que realmente procede isso, né, de jogar água na areia, ela fica mais densa. Então, não existe no Egito nenhuma gravura, nada, não existe nenhum registro histórico, tirando algumas pinturas rupestres que nos remetem, né, a seres ali desconexos, né, que fazem referência a esses gigantes no passado, né? O que nós temos são registros de trabalho humano, né? E a Ilha da Páscoa, eu até trouxe aí de presente para a turma. Ganhou um presente aqui, Antonelli. O Moai da Ilha da Páscoa, para poder mostrar aqui, ó. Cuidado, que é campeão, né? O Moai da Ilha da Páscoa é campeão dessas teorias, né? Porque é uma ilha que está ali no Pacífico, ela fica a 3.000 quilômetros do Chile, e ela foi descoberta no dia da Páscoa, por isso chama Ilha da Páscoa. Mas o nome dela é Rapa Nui, para os povos do passado, né? Essa ilha, no século XII, ela foi habitada por mais de 15 mil, né? E ali tem uma ilustração mostrando
os arqueólogos descobriram, né, algumas técnicas que eles utilizavam para o transporte desses moais. Eles desbastavam esses moais do vulcão, né, que é uma rocha muito macia, e eles encontraram lá vários cinzéis, né? Você estava falando, Paulo, em off ali, que é uma pedra muito macia para se trabalhar, tipo pedra pome, né? Eu tenho dela em casa, o Edson Boaventura, né, que escreveu, nosso coeditor, que escreveu um artigo na edição número 1 sobre a Ilha da Páscoa. Ele foi lá e trouxe para mim um moai esculpido com a mesma rocha dos... Ela, se você pegar com o dedo, você afunda o dedo nela. Ela é muito macia. Ali tem uma animação ali bem curta, que o Elton vai passar ali agora, mostrando, né, como seria o transporte desses moais, tá vendo? Eles amarravam a corda dos dois lados e atrás, e no movimento pendular, né, fazia com que ele fosse como se ele estivesse andando mesmo. E eles descobriram isso através de uma tradição oral, dizendo que os povos primitivos falavam que as grandes pedras andavam, né? E aí, os arqueólogos que fizeram essa representação, e depois eles fizeram um moai de concreto de mais de 5 toneladas para fazer o experimento. E vocês vão ver nas imagens aí. Quem quiser ver isso no YouTube, é só digitar lá, moai andando, que aí você vai ver esse vídeo, né? Olha lá como é que eles fizeram, tá vendo? Fizeram um de 5 toneladas e fizeram ele andar. Ou seja, e olha que ali a densidade dele é muito mais pesada do que os da Ilha da Páscoa, né? Então, é muito interessante isso aí. Ou seja, basta a gente procurar um pouco, né, a informação correta, que muitos desses mitos eles vão sendo derrubados, né? Exatamente. Ô Paulo, você falando aí da medida do Davi, né? Do Golias, né? Davi e Golias, 2,30 metros. Por aí. Eu tô vendo aqui o maior homem vivo. Não sei se está vivo aqui, mas achei a informação de 2018. Egípcio, Sultan Kossem, 2,46 metros. Que isso? 2,46 metros. Então você imagina, tá maior do que o Golias, né? Justamente. Maior do que o Golias. Então, porque pro povo do passado, né, uma pessoa de 2 metros... A estatura era menor, né? A população, como você disse, era 1,70 m para baixo. Uma anormalidade para a época, né? A gente tira por base da nossa época, né? Todo mundo era mais... Eu sou um homem do passado, baixinho, né? Vintage. Mas ali tem uma imagem número 6, que eu vou pedir o Elcio para colocar, só para finalizar essa dos moais aqui, né? Mais duas, que são as pedras que eles usavam para desbastar esses moais, né? Aí, tirando aquela coisa, né, que o pessoal fala que eles foram feitos com laser, com equipamentos fantásticos, não. Deus. Eram pedras, tá vendo ali, ó, que os arqueólogos descobriram em volta dos moais. Aquele ali. Eles usavam essas pedras que são mais duras para desbastar. Tá tudo lá, quem visita a ilha pode ver esse material lá. Gente, vamos acreditar mais no potencial humano aí, então, por favor. Eu sempre falo, né, que as pessoas reduzem a capacidade humana. E tem uma imagem aí, a última dos moais, que é a número 7, que mostra um moai lá inacabado. E tem vários lá, assim, no topo do vulcão, né? Olha, tá vendo ali, ó? Tem 2 ali, tá vendo? Um em cima e um embaixo. Legal. Então, assim, basta procurar informação. Interessante que esses programas, tipo Alienígenas do Passado, não mostram isso. Eles mostram lá naves reluzentes. Eles só o sensacionalista da história. Sim. E isso é que faz com que a ufologia, que a ufologia científica que nós fazemos, né, ela seja desacreditada. Aí é lógico, aí entra um cético, né, e fala, olha, isso é tudo besteira. Mas não vê que a ufologia científica, ela luta justamente contra isso, né? Então, essa edição número 10 que eu mostrei aqui, tem uma matéria muito legal. Quem quiser, é só entrar no site lá depois e procurar para ler. E tem um caso que, na hora que der tempo, você fala que eu paro aqui, hein, no Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa então. O Paulo continua essa conversa daqui a pouquinho com a gente aqui. Inclusive tem participação aqui, o Wellington Coutinho, lá do Castelo, está dizendo, nos textos apócrifos de Enoque, eles falam dos anjos caídos que geraram uma raça de gigantes. Aí são muitas as histórias, tem áudio aqui que a gente vai trazer daqui a pouquinho também. Legal. Mas deixa eu dar um recadinho, porque nada mais seguro do que rodar com a CNH em dia. Você levou multa injustamente, a sua carteira está com excesso de pontos, entre em contato com a Facilita Brasil. Por quê? Porque você tem direito à defesa sim. E a Facilita Brasil, protocolo recurso sem complicação. E tem mais vantagens, né, Eric? Tem mais vantagens sim. Você pode parcelar tudo em até 12 vezes. Então envie um WhatsApp
para facilita, que eu vou falar agora, anota aí. É o 99452 5005. Não perca a sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. Manda o WhatsApp lá para o 99452 5005 ou acesse o site facilitabrasil.com. Boa! A gente tem estreia hoje na Rede 98, hein? Vamos falar sobre democracia. A quantas anda a democracia? Como é que funciona o processo democrático? Antes de discutir política no WhatsApp, você vai com aquela voracidade, aquela ferocidade toda. Se liga onde? No Democratize, o novo programa aqui da Rede 98, estreia hoje às 9 da noite. Augusto de Franco, Gabriel Azevedo e Paulo Leite comentam o cenário político mineiro, nacional e global, análises, entrevistas e, claro, a sua participação. Democratize toda terça-feira, coloca aí na sua agenda, toda terça-feira às 9 da noite, na TV 98 e no 98 Live, porque no rádio é um pouquinho mais tarde, depois da Voz do Brasil, às 10 em ponto, viu? Sintoniza lá 98,3 ou assista mais cedo às 9 da noite pela TV 98 e 98 Live. Democratize, estreia hoje, sucesso pra turma. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial? Só vou dar um spoiler aí do Democratize. Deu uma passada ali no estúdio, que vai ser gravado. Tá sensacional. É? Tá bonito. Olha, depois vou dar uma depois você dá uma passada depois. lá e dá uma olhada. Tá bonito o negócio. É. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Radiocast, mais Paulo Werner. Radiocast. Até às 4 da tarde. Radiocast oferecido por Claro e oferecido também por Estrela Bet. E hoje eu vou falar sobre um momento muito importante, a escolha do nome do novo distrito de Paracatu de Baixo. Ele se chamará agora Paracatu, o nome decidido pelos seus futuros moradores em um encontro organizado pela Comissão de Atingidos. As famílias também escolheram os nomes de 5 ruas que antes eram chamadas de 1, 2, 3 e 4 e acesso novo. Agora elas serão chamadas de Rua Maria Benigna, Rua Alexandre Gonçalves, Rua Henriqueta Batista, Rua Pedro Celestino e Avenida José Patrocínio. Os nomes são homenagens às pessoas que marcaram a história da comunidade. Legal, bacana. José Patrocínio, pai de Maria Geralda, foi um dos homenageados pelo seu trabalho na Folia de Reis. Quer acompanhar todos os detalhes da construção do novo distrito de Paracatu? Acesse fundaçãorenova.org/Paracatu, que lá tem muita informação atualizada para vocês. Gente, o Radiocast até às 4 da tarde, aqui na Rede 98, oferecido por Claro. Na Claro você tem a internet com fibra mais rápida do país. Venha para Claro e faça seu multi. Estrela Bet. Na Estrela Bet, as suas apostas brilham de verdade. Acesse estrelabet.com. Estrela Bet jogou, brilhou. O Paulo Werner continua com a gente. Estamos falando de aliens, gigantes, realidade ou fantasia. Paulo, a gente segue pela Ilha de Páscoa. Agora eu, assim, saindo do passado, né, sim, e vindo pro não presente, mas era moderno, existem vários casos, né, pesquisados pela ufologia, de seres grandes, né, de grande estatura, né. Tem vários casos. Teve um que eu pesquisei em 96, no mesmo ano do caso Varginha, que foi lá em Valadares, o caso do Plínio Bragato, que a nave pousou e dessa nave saiu um ser de mais de 2 metros de altura. E quando ele entrou na nave, tinha mais 2 seres, né, praticamente com a mesma estatura. Casos assim são muito comuns. Esse caso, inclusive, do Plínio Bragato, tem aí a imagem que eu vou pedir para o Elcio colocar, a 8 e a 9, tem uma foto dele, né? Eu fui o primeiro pesquisador aí em Valadares, na época o Jornal Estado de Minas me ligou, falou, olha, o marceneiro lá disse que foi levado para outro planeta. Opa. Aí é um desenho que o Márcio Vicente Teixeira fez, que é consultor da revista, da observação do Plínio do ser fora da nave, né? Lá no Pico do Ibituruna, que aconteceu isso. Então, os seres tinham mais ou menos 2 metros de altura. Como aqui no caso Sagrada Família, de 63, se não me falha a memória, de 3 crianças que também viram um ser ciclópico que desceu de uma nave, que tinha mais de 2 metros também. E dentro da nave, que era uma nave redonda de vidro, ele viu mais 3 seres também com a mesma estatura. Tem o caso de José Riggs, que aconteceu no Paraná, se não me falha a memória, foi em 67. Eu fiz uma colinha aqui, porque minha memória não anda muito boa não, viu? É muita informação. Muitos números, muitas datas. Foi em 47, mesmo ano do caso Roosevelt, né? Ele também viu 3 seres com estatura bem alta do lado de fora da nave, jogando pedras
Ele estava fazendo um trabalho de agrimensura lá, junto com mais alguns pesquisadores, alguns técnicos, né? E na hora que a nave desceu, eles saíram correndo. Ficou somente esse técnico, né, o José Riggs, e ele ficou observando esses seres do lado de fora da nave. Corajoso. Falou que eles pegavam pedras grandes e jogavam, né? Depois esses seres entraram na nave e foram embora. Esse caso que eu pesquisei do Plínio Bragato, Antônio, até uma curiosidade, essa revista aqui foi publicada nos Estados Unidos, uma revista em quadrinho, e eles publicaram o caso que eu pesquisei aqui, ó, o Plínio Bragato, tá vendo? Dá uma segurada aí que o Rafa vai tentar dar uma aproximada. Aí ele foi publicado lá fora, né? Como tipo, fizeram E aqui tem um desenho que eles fizeram dos seres, tá vendo? Ali é o Plínio Bragato, né? O senhor que diz que foi levado... Só para... Eu já falei o caso dele aqui no programa. Ele foi abduzido lá de Valadares e foi aparecer em Montes Claros, a 800 quilômetros de distância. Caramba. E aí o caso dele eu já falei aqui no programa. Acho que quem quiser ver é só rebobinar a fita, né? Voltar aqui no passado. Ô, Paulo, inclusive, por falar em revista, eu tenho em mãos aqui 2 edições, 2 exemplares, né? De uma edição da OVNI Pesquisa, a edição de número 8. Ano 4, tá aqui, podemos resistir a uma invasão alien. Tá aqui, ó, presente para a audiência aqui do Radiocast, para quem curte o tema. Os 2 primeiros que entrarem em contato com a gente, falarem que querem os exemplares da revista aqui, tem um exemplar para cada um de presente aqui do Radiocast, presente da OVNI Pesquisa para vocês. Isso aí. E tem um caso que o Edson Boaventura, nosso co-editor, foi no Ceará, numa expedição. Eu vou pedir para ele mostrar a imagem número 10 aí, de um caso lá que ele pesquisou, de um cara que viu 3, 4 seres de mais de 2 metros de altura, né? Esse caso foi publicado na edição número 14 da OVNI... Não, na edição número 16, a última agora, que praticamente esgotou, que é Sertão Alien. Então o Edson fez um trabalho lá muito interessante, e ali ele apontando, né, no Alto da Serra, onde ele teria visto 4 seres. Inclusive, esse desenho aí dos seres foi meu filho que fez, agora está ajudando na revista também. Então, pôr ele para trabalhar, né, Antônio? Tem um braço mais longo, ele né? falou que eles tinham os braços maiores, né? Ele viu a longa distância. Então, esse tipo de seres, isso é muito descrito na literatura ufológica, né? Aqui em Passatempo mesmo, o Antônio Faleiro pesquisou alguns casos, né? O pessoal de casa que quiser ver isso, sabe o que isso me lembrou? Isso aí me lembrou, tem muita gente que vê isso aí no carnaval lá em Recife, que lembra, né? De Olinda, parece, né? Com braço longo, né? Mas uma coisa interessante, Antonelli, que muitos casos da ufologia, que muitos desses seres, eles apresentam movimentos, tipo assim, mecânicos, sabe? Eu tenho uma teoria, inclusive foi publicado na edição número 5, um artigo do Aloysio Carvalho, que muitos desses seres que pilotam essas naves podem não ser seres biológicos, seres, né, robóticos, né? Então, assim, porque principalmente quando eles não usam trajes, né? Seria muito estranho um ser vir num planeta diferente, né, uma atmosfera diferente, e não utilizar. Então, os casos em que seres mostram ali capacetes, né? Por exemplo, o caso Varginha. É um ser ele, totalmente sem roupa, né? Parecendo um animal com dedos enormes. Como é que um animal daquele, né? Vou colocar animal se for, né? Consegue operar Tem a mesma estrutura de organismo que o do ser humano, né? Justamente, você quer dizer? Né? Então, assim, tem muitos casos na literatura ufológica que mostram seres que podem ser robóticos. E a própria Rússia, né? Ela está utilizando, fazendo experimentos com esses tipos de androides para operar máquinas espaciais. Talvez seja o futuro. Primeiro manda esses seres não biológicos, né? E como no início a gente fazia testes, né? Igual a Laika foi enviada para o espaço, né? Vários outros animais foram enviados, né? Ratos, gatos, macacos, né? Inclusive tem até uma teoria que aquela queda do OVNI Roswell, né? Que foram capturados aliens, na realidade seria um experimento secreto americano, em que na realidade não seriam corpos alienígenas, mas sim macacos. Que foram vistos pelos fazendeiros antes do exército recolher esses destroços, né? Então, assim, é interessante, né? Lógico que o assunto aqui ele é inesgotável, né? Mas antes de terminar o programa, eu só queria fazer uma observação. Na semana passada, o nosso co-editor Edson Boaventura, né? Ele participou de um podcast junto com o Sérgio Sacani, que é um geofísico, e fala sobre astronomia e tal.
E assim, durante 3 horas, né, o Sérgio Sacani ele foi muito desrespeitoso com o nosso coeditor, ironizando, debochando tudo sobre ufologia, né, mostrando um total desconhecimento sobre o assunto. Por exemplo, a Operação Prato, né, nós vamos lançar agora um especial sobre a Operação Prato, depois eu até trago aqui para sortear, que foi uma operação feita pela FAB, no Pará, nos anos 77, 78, em que vários objetos atacavam a população. Atacavam, sugavam o sangue, né? E aí ele disse lá no programa que talvez isso era uma histeria coletiva provocada pela imprensa. Só que ele esquece, né? Porque como ele não é pesquisador, ele não sabe disso, que Colares, nessa época, em 77, a luz lá era com motor a diesel. Era uma vila de pescadores. Eles não tinham acesso a banca de revista, televisão, nada disso. Né? E eram pessoas que viviam isoladas, em casas isoladas, que eram atacadas por essas luzes. Né? Então, ali ninguém foi influenciado pela mídia. Né? Então, assim, mostrando um total desconhecimento sobre isso. E o Sacani também fala que os relatos, né? Qualquer relato não é confiável sobre ufologia, que as pessoas se enganam, tudo. Só que existem várias formas de você obter esses relatos, sabe, Antonelli? Nós temos formulários técnicos muito bem elaborados. E quando nós vamos a campo pesquisar, além do relato, nós também buscamos outras evidências, marcas no solo, vestígios, alterações eletromagnéticas, ou seja, toda uma gama de evidências que nós trazemos e levamos para o laboratório, como foi a placa de Januário que você mostrou aqui no programa passado, em que eu levei para o melhor laboratório de Minas, da CBMM lá em Araxá, para analisar a placa. Ou seja, nós, ufólogos científicos, nós nos valemos da ciência para fazer o nosso trabalho. Não é achismo. Não é achismo, não. Então, quando ele diz que os relatos não são confiáveis, que todo mundo não tem capacidade, ele disse no programa que pilotos de caça não são confiáveis, que controladores de tráfego aéreo não sabem o que vem no céu. Então, assim, isso aí nivelar por baixo as pessoas. E ele desconhece que as pessoas do campo, as pessoas mais humildes, elas sabem ver o céu melhor do que ele. Melhor que muito astrônomo, né? Eles sabem ali, só de olhar para o céu, se no outro dia vai chover, eles sabem muito bem identificar fenômenos atmosféricos comuns, né? É o dia a dia deles, né? E sobre a noite oficial dos OVNIs, que aconteceu em 86, ele citou no programa lá que, porque os radares detectaram 21 objetos sobrevoando ali a região do Vale do Ribeira, né? E 4 caças da Força Aérea perseguiram esses objetos, de 8 horas da noite até 4 horas da manhã. E no programa o Sacani disse que os radares podem ter bugado ali, não era um equipamento bom, eram equipamentos ruins. Só que ele esquece que esses radares do Sindacta 1, eles tinham apenas 10 anos de uso. São franceses, e nós temos na revista o Sérgio Santana, esse sim sabe o que fala, né? É um Sérgio que sabe o que fala. Ele é engenheiro aeronáutico, autor de vários livros. Ele publicou na edição número 6 da OVNI Pesquisa um artigo justamente falando como é operado a rede de radares do Sindacta. Quais são os tipos de radar e tudo. Então, eu quero convidar o Sacani, se ele quiser aprender sobre radares, sobre isso, a ler a edição da OVNI Pesquisa, e se quiser, o Sérgio Santana até dispõe a ensinar para ele um pouquinho sobre isso. Porque ir no programa e menosprezar o trabalho de quem faz uma coisa só é desrespeitoso, né? Mas tem uma frase que eu quero finalizar, que é assim: nós sempre temos a melhor opinião daquilo que nós não entendemos. Isso. É isso aí. É isso aí. Paulo Então, Werner com a gente aqui toda terça-feira. Terça-feira que vem tem mais. Fala, Eric. para a gente fechar a conversa, então, pode ser que exista, mas não foram eles que criaram as pirâmides do Egito e os Moais da Ilha de Páscoa. Obras humanas. Na Ilha da Páscoa, só para encerrar, lá tem, eles adoram lá os homens pássaros, né? O que eu falo? Eles podem ter tido influência, pode sim, eu não nego isso não, até no Egito, deles terem contato com essas civilizações do passado. Nós só não acreditamos que eles foram responsáveis pelas obras. Por quê? Certo. Pelo registro arqueológico. Sim. Né?
Senão não encontraria, né, esse registro de obras. O legal humanas. é isso, assim, tem gente, tem uns que acreditam e são fervorosos e tem uns que acreditam e são como você, que vai lá e estuda para saber se é verdade ou se não é. Justamente. Parabéns. E a gente não precisa ir para esse escapismo, não. A ufologia já é fantástica por demais. Exatamente. Paulo, terça-feira que vem tem mais. Obrigado. Bem-vindo, um abraço pra você, bem-vindo de volta, viu? Eu que Bem-vindo de volta. agradeço. E tem um recadinho pra você que tá ligado aqui, tem coisa melhor do que festa junina? Ou então simbora pra maior e melhor delas, Cidade Junina no Mirante BH. A festança tá boa, né, Eric? A festança tá boa demais da conta, Antonelli. Vai ter Fala Mansa, vai ter Bochecha, Alceu Valença. Nesse sábado a guitarra vai chiar lá, viu? Opa. Vai ter Rock Baby, com as bandas do Circuito do Rock, celebrando o bom e velho rock and roll. Então bora pra Cidade Junina, confira a programação e garanta seu ingresso no site bilheteriadigital.com/Cidade Junina. Siga também no Instagram, no @nacidadebh. Os ganhadores das revistas aqui, o Ednei, final de telefone 0322 e o Pedro, 0010. Boa. Nossa equipe de produção vai entrar em contato com vocês. As revistas estarão à disposição de vocês aqui na Rede 98. A gente fica por aqui. O Radiocast volta amanhã às 3 da tarde. Radiocast oferecido por Claro. Na Claro você tem a internet com fibra mais rápida do país. Venha pra Claro e faça seu multi. Estrela Bet. Na Estrela Bet, suas apostas brilham de verdade. Acesse estrelabet.com. Estrela Bet jogou, brilhou. Tá chegando o Ricardo Amado. Amanhã tem mais. Rede 98 apresentou Radiocast.